Sejam todos bem-vindos a mais um podcast ortodoxo. E no podcast de hoje nós responderemos a seguinte pergunta: por que é que a Igreja Ortodoxa não reconhece e não aceita o dogma papista da Imaculada Conceição? Esta é uma pergunta que é realizada muitas vezes por aqueles católicos romanos que são buscadores da ortodoxia e que, tendo boas relações conosco, perguntam e têm esta dúvida de por que a Igreja Ortodoxa não reconhece este dogma papista. Algo que é marcado dentro de tanto da ortodoxia da Igreja como no catolicismo papista, algo que é marcado é a devoção e a veneração e toda a reverência que é prestada à Santíssima Theotokos, à Santíssima Mãe de Deus. Sendo o dogma da Imaculada Conceição algo hoje muito natural dentro da fé papista. Tão natural que os papistas estranham o porquê nós ortodoxos rejeitamos este dogma. A razão pelas quais nós rejeitamos este dogma é porque este dogma é uma heresia. É uma grave heresia contra a Santíssima Mãe de Deus e tem uma raiz herética e tem graves consequências não só na devoção à Santíssima Virgem, mas para a própria encarnação de nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, entenderemos neste podcast as razões pelas quais a ortodoxia não aceita este dogma herético, explorando as raízes e as consequências desta grave heresia que, ao invés de exaltar a Santíssima Virgem, como pensam os papistas, este dogma, na verdade, rebaixa a própria Mãe de Deus. Então, antes de iniciarmos a nossa explanação, peço que, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você buscador da fé ortodoxa, ou mesmo cristão ortodoxo, catecúmeno ortodoxo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para que você fique a par de todos os próximos vídeos que serão aqui publicados, sempre buscando explanar e promover e propagar a nossa fé. Ajude também compartilhando esse conteúdo nas suas redes sociais, para que mais buscadores da fé ortodoxa, da verdadeira igreja, possam estar recebendo e encontrando este material. Então, finalizando o nosso convite, iniciamos agora a explanação de o porquê este dogma da Imaculada Conceição é uma grave heresia que nunca será aceito pela Igreja Ortodoxa. A raiz deste dogma da Imaculada Conceição é, na verdade, a concepção equivocada e herética que o cristianismo ocidental tem sobre a queda de Adão e sobre as consequências desta queda. Existiu no Ocidente uma heresia que foi
devastadora e que trouxe muita confusão no Ocidente, que foi a heresia pelagiana. Explicando aqui em miúdos, de forma bem resumida, para que o vídeo não fique muito longo, o pelagianismo, o Pelágio, ensinava que o homem era, por si só, bom e totalmente capaz de salvar-se sem a necessidade de ter a ajuda da graça de Deus. Que a encarnação e a vida, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi apenas um exemplo, pois o homem por si só é capaz de salvar-se, segundo Pelágio. Segundo Pelágio, Cristo veio apenas mostrar o caminho. Cristo veio apenas dar o exemplo, para que o homem, tendo consciência do exemplo de Cristo, por ele mesmo, realizasse a sua própria salvação. Isto é uma heresia grave e no Ocidente a principal voz que se levantou contra esta heresia foi Santo Agostinho de Hipona. Aqui aspas, Santo Agostinho é santo e reconhecidamente santo pela Igreja Ortodoxa, porém alguns ensinamentos e doutrinas criadas por Agostinho são condenados como heréticos pela Igreja Ortodoxa. Entre estes ensinamentos está aqui o ensinamento deturpado de pecado original que foi produzido por Santo Agostinho em resposta ao pelagianismo. Se o pelagianismo ensinava que o homem se salvava somente por si só e que Cristo seria apenas um exemplo a ser seguido, ao extremo disto, Santo Agostinho ensinou que quando Adão caiu, quando Adão pecou e separou-se da graça de Deus, Adão tornou-se, e toda a humanidade, por consequência, tornou-se má, essencialmente má, depravada e incapaz de Deus, incapaz do bem. O homem se tornou totalmente corrompido e depravado, incapaz de Deus, com uma vontade completamente má, completamente podre, e o homem por si só é totalmente incapaz, né, de buscar a sua salvação. Que todos nós somos herdeiros da culpa e do pecado de Adão, que todos nós já nascemos manchados pelo pecado, com a natureza pecaminosa, com a natureza má e incapaz de Deus. Este foi o ensino que Santo Agostinho produziu para refutar o pelagianismo, e foi, na verdade, outra heresia que, buscando destruir o erro do pelagianismo, acabou criando outro erro ainda maior, tão ruim como o pelagianismo, sendo outro extremo. Já o ensino ortodoxo do pecado original, que na verdade na Igreja Ortodoxa é chamado pecado ancestral, o ensino dos santos padres ortodoxos orientais, nem é a heresia pelagiana, nem é a heresia agostiniana de pecado original. Ao contrário do que se ensinou Santo Agostinho, os santos padres da Igreja Ortodoxa, em especial São João Crisóstomo, ensinam que
nós somos herdeiros não do pecado ou da culpa de Adão. Nós somos herdeiros da sua natureza doente e mortal. O homem é bom, mas está doente. A natureza humana, que antes da queda era imortal e totalmente sadia, alinhada com Deus, tornou-se, pela queda de Adão, uma natureza doente e mortal. Porque, sendo Deus a vida e a fonte da vida, quando Adão pecou, ele cortou sua relação com a fonte da vida. Assim como um galho que é cortado da árvore e seca e morre, pois não está mais ligado à árvore. Da mesma forma, o gênero humano, separado da fonte da vida, separado de Deus, tornou-se mortal. Como diz o santo apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. Ninguém nasce com culpa, ninguém nasce com pecado. O ser humano não é totalmente mau, depravado e incapaz de Deus, com a vontade completamente corrompida. Não. O ser humano é bom, porém, como os nossos ancestrais se separaram da fonte da vida, tornaram-se mortais, e nós nascemos com a mesma natureza que eles tinham, uma natureza mortal, então todos nós somos mortais, dotados de uma natureza doente, inclinada ao mal, obscurecida, ou inclinada ao mal e obscurecida, e não má e depravada e incapaz de Deus. Ao contrário do ensinado por Agostinho, os santos padres ortodoxos do Oriente ensinam que o homem, sim, deve lutar pela sua salvação em uma relação de sinergia com Deus, em uma relação onde o homem é salvo pela graça de Deus, mas esta participação na graça de Deus tem que se dar também a partir da luta do homem. É uma via de mão dupla. Deus completa o esforço e a vontade humana de salvar-se com a sua graça. Diferente do que foi ensinado por Santo Agostinho, que o homem seria totalmente incapaz e totalmente dependente da graça e da misericórdia de Deus, criando assim outras heresias consequentes desta deturpação do que foi ensinado por Agostinho. Como, por exemplo, a doutrina da predestinação, pois se o homem é totalmente incapaz de Deus, sem vontade, com a vontade totalmente corrompida, e é salvo apenas pela misericórdia e pela graça de Deus, como explicar que umas pessoas alcançam a salvação e outras alcançam a condenação? Então, foi criado como consequência a doutrina da predestinação, também ensinada por Santo Agostinho, onde Deus, em sua sabedoria e soberania eterna, elege, predestina uns para a glória eterna e outros para o tormento eterno. Contrariando totalmente o ensino da Igreja, do Deus revelado, do Deus que quer a salvação de todos os homens. Então, explicando de forma objetiva, o pecado original
católico romano, papista, assumido a partir de Santo Agostinho, ensina que a natureza humana que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva, é uma natureza pecaminosa, má, depravada e totalmente corrupta. Já o ensino patrístico ortodoxo ensina que a nossa natureza é boa, porém doente, mortal. O ser humano é doente, mortal, obscurecido e inclinado ao mal, porém ele não nasce com o pecado ou com a culpa de Adão. Nós não carregamos em nosso nascimento a culpa e o pecado dos nossos antepassados, como ensinado no Ocidente. Nós carregamos e nós recebemos não os seus pecados ou a sua culpa, mas a sua natureza doente, a sua natureza mortal. Pois, se nascemos de mortais, somos mortais. Porém, não nascemos com culpa e com pecado. Por aí, já dá para responder o porquê a Igreja Ortodoxa não reconhece o dogma da Imaculada Conceição. Por quê? O dogma da Imaculada Conceição, que é um dogma papista, é justamente uma fabricação realizada pelo papismo para responder teologicamente a esta heresia deturpada do pecado original ocidental. Pois se a natureza humana é manchada pelo pecado, é má, depravada, incapaz de Deus, como Cristo poderia encarnar nesta natureza? Como Cristo, como Deus poderia unir-se ao pecado? Então, foi necessário para a teologia ocidental criar este dogma, ensinando que a Virgem Maria foi preservada do pecado e da culpa original, com uma natureza diferente da nossa. Um ser humano à parte da humanidade. É este o ensino da Imaculada Conceição. Como ensinado por São Luís Maria Grão de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, um livro católico que propaga este ensino no Ocidente, a Virgem Maria Santíssima seria a obra-prima da Santíssima Trindade, criada, preservada do pecado, da culpa original, com uma natureza diferente da nossa, uma natureza igual à natureza que tinha Adão e Eva antes da queda, com uma natureza preservada do pecado e da culpa original. Isto, além de ser consequência da deturpação herética de pecado original que tem o Ocidente, diminui, denigre, rebaixa a Santíssima Mãe de Deus. Por quê? Aqui, agora nós vamos explicar o porquê. Primeiramente, é necessário que nós provemos que, ao contrário do que é ensinado pelo catolicismo romano, a Santíssima Virgem nasceu com a nossa mesma natureza, com a natureza mortal, com a natureza doente, assim como todos nós, que ela, assim como nós, é herdeira do pecado ancestral. Como nós podemos provar e saber disso? Tanto os católicos romanos papistas, como nós, católicos ortodoxos, guardamos na nossa tradição o ensinamento de que
a Santíssima Virgem morreu e que, na ocasião de sua morte, de forma milagrosa, todos os apóstolos foram reunidos para velar e enterrar o Santíssimo Corpo da Mãe de Deus, e que depois de enterrado, 3 dias após o seu enterro, os apóstolos encontraram a tumba aberta e souberam ali que a Mãe de Deus havia ressuscitado e que seu corpo não havia sofrido, né, da corrupção proveniente da morte. Que Cristo ressuscitou a sua Santíssima Mãe, não deixou aquele vaso, a nova arca da aliança sobre o qual ele encarnou, ser corrompido pelos vermes da morte, mas que o Senhor antecipou na Santíssima Virgem a ressurreição do último dia. E ela está ressurreta, já de corpo e em alma, com um corpo incorruptível, com a natureza imortal, uma natureza humana deificada. Esta celebração, esta tradição, tanto cristãos ortodoxos como católicos papistas guardam. No catolicismo papista romano, este acontecimento é celebrado na festa da Assunção da Mãe de Deus. Então existe na Igreja Romana a festa da Assunção da Mãe de Deus, de corpo e alma, que é a ressurreição da Santíssima Virgem. E na ortodoxia existe a festa da Dormição, onde se comemora, né, a morte e ressurreição da Santíssima Mãe de Deus, que foi testemunhada pelos santos apóstolos e que está testemunhado e registrado nos escritos de São Dionísio Areopagita, que foi um dos padres apostólicos, bispo apostólico, ordenado pelo próprio São Paulo, cujo nome também é citado nas Sagradas Escrituras, o nome de Dionísio Areopagita, um dos primeiros bispos da igreja, que estava junto com os apóstolos durante o enterro da Santíssima Mãe de Deus e testemunhou a sua ressurreição. São Dionísio Areopagita é um dos famosos escritores da igreja primitiva, tendo vários escritos, né, conhecidos por nós hoje, escritos do primeiro século, como a Hierarquia Celeste, e em um desses escritos sobre a Mãe de Deus, São Dionísio Areopagita, né, registra de forma histórica, né, o acontecimento do enterro e da ressurreição da Santíssima Mãe de Deus, que apareceu não só a Tomé, mas aos demais apóstolos já ressurreta. Então, este acontecimento está registrado nos escritos de São Dionísio Areopagita, que podem ser encontrados na internet, e também nos escritos de São João Damasceno. Então, concluímos que a Virgem Mãe de Deus morreu, e que é algo que tanto católicos romanos como cristãos ortodoxos sabem. Então, não é a morte uma consequência do pecado? Se a Mãe de Deus morreu e ressuscitou depois, se ela morreu, é porque, assim como nós, ela era herdeira do pecado ancestral. Assim como nós, nasceu com a natureza mortal, com a natureza doente. Ela não nasceu com a culpa ou com a mancha do pecado original, porque ninguém nasce com culpa e com pecado, como ensina o catolicismo romano, proveniente da deturpação de pecado original que eles têm. Mas todos nós nascemos com uma natureza doente e mortal.
pois Adão tornou-se mortal e deu origem a mortais. Herdamos o pecado ancestral, ou seja, a natureza ancestral de Adão, a natureza pós-queda, a natureza doente, mortal, separada de Deus. Foi isto também que a Santíssima Virgem herdou, uma natureza doente e mortal. E assim como nós, ela morreu e foi ressurreta pelo Senhor, como testemunhado pela tradição da Igreja. Então, ao contrário do que ensina o catolicismo romano, que a Santíssima Mãe de Deus teria uma natureza diferente da nossa, uma natureza preparada e fabricada pela Trindade para que Cristo pudesse encarnar, na verdade não. A morte da Santíssima Virgem nos mostra que ela tinha a nossa mesma natureza, uma natureza mortal. E isso exalta a Mãe de Deus, porque a Santíssima Mãe de Deus nunca pecou. A Santíssima Mãe de Deus, como ensina a Santa Igreja sobre a impecabilidade da Mãe de Deus, ela nunca pecou, não porque ela tinha uma natureza fabricada diferente da nossa. Porque o que o dogma da Imaculada Conceição, o que o dogma papista da Imaculada Conceição faz é criar uma santidade artificial da Mãe de Deus. Pois, a partir deste dogma, a Mãe de Deus não é santa pelo seu esforço, pelos seus méritos, mas simplesmente por ela ter sido fabricada assim, desta forma, já tendo sido fabricada santa, como um algoritmo programado, como um robô programado. Isso diminui e deturpa a santidade da Mãe de Deus. Isto não é uma exaltação da Santíssima Virgem, muito pelo contrário. Crer e ensinar este dogma da Imaculada Conceição é denegrir, é diminuir a Mãe de Deus. É tornar a sua santidade algo artificial, algo programado. A Santíssima Virgem nunca pecou, não porque ela tinha uma natureza diferente, uma natureza programada, uma natureza separada do resto da humanidade. Não, ela nunca pecou porque ela foi fiel do início ao fim. Ela cumpriu os mandamentos de Deus, a lei de Deus, do início ao fim, sendo obediente sempre, sendo submissa à vontade de Deus em todo momento. Ela é bendita entre todas as mulheres e cheia de graça pelo seu esforço ascético, pela sua obediência. A santidade da Mãe de Deus não é fruto de uma fabricação artificial da Trindade. A santidade da Mãe de Deus é fruto da obediência, da busca e da vontade da Mãe de Deus de amar e de ser obediente a Deus em tudo. Ela nunca pecou por seus méritos e não por uma fabricação. A Mãe de Deus nunca pecou por seu mérito. Ela é mais santa que os santos anjos, como pregado e cantado pelos cristãos ortodoxos, não porque ela tem uma natureza diferente da nossa, mas porque, tendo a mesma natureza que a nossa, foi fiel a Deus e obediente do início ao fim. Não era necessário que ela tivesse uma natureza diferente da nossa para que Cristo pudesse encarnar.
Pois, se fosse assim, para que a Virgem Maria também pudesse nascer, seria necessário que sua mãe também fosse preservada do pecado original, e a mãe dela também, e a mãe dela também, e a mãe da outra também, criando assim uma corrente maternal totalmente preservada do pecado original. Este dogma não tem sentido. Este dogma cria duas naturezas, uma natureza separada do resto da humanidade. Primeiro, por quê? Porque a raiz de tudo isso é a heresia do pecado original, conforme ensinada e assumida pelo catolicismo romano a partir de Santo Agostinho, que gerou toda esta problemática na teologia ocidental. Mas a Mãe de Deus, ela é mais santa que os santos anjos, não porque ela tem uma natureza diferente da nossa, justamente pelo contrário, porque ela foi obediente e santa em todos os momentos. Isto engrandece, isto exalta a Mãe de Deus, porque reconhecemos a sua santidade, os seus méritos, e aí sim enxergamos por que ela é bendita entre todas as mulheres. Mas aí fica a pergunta, então, se ela não tinha uma natureza diferente da nossa, como é que Cristo encarnou? Numa natureza doente, numa natureza mortal? Como assim, meu querido? Cristo é a vida, a fonte da imortalidade. É Ele mesmo a destruição da mortalidade. É Ele mesmo o fim da mortalidade e da doença. Ele é a cura. Então, a natureza humana, sendo mortal, é na pessoa de Cristo imortalizada, deificada, santificada. A própria encarnação é a cura. A própria encarnação de Cristo é a deificação da humanidade. E este dogma da Imaculada Conceição anula a própria salvação do homem, torna a encarnação de Cristo sem sentido. Pois se a Virgem Maria, como ensinado no dogma da Imaculada Conceição, possuía uma natureza diferente, preservada do pecado ancestral, para que Cristo pudesse encarnar, então ele encarnou numa natureza diferente da nossa. Como assim? Pois os santos padres, como Santo Atanásio o Grande, nos ensinam que aquilo que Cristo não assumiu, ele não remiu. O que Cristo não assumiu, ele não remiu. Somos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo exatamente porque ele assume a nossa natureza. E na sua pessoa a natureza humana é regenerada, deificada, glorificada. A própria encarnação de Cristo na Santíssima Mãe de Deus tornou aquilo que já era puro, que já era santo, que já era bendito entre todas as mulheres, tornou ainda mais santa, ainda mais bendita, ainda mais gloriosa, só pelo simples toque, pela encarnação, pelo tocar do Verbo de Deus naquele ventre, santo e imaculado. A encarnação de Cristo, a encarnação santificou e glorificou ainda mais a Mãe de Deus. Porém, ela permaneceu com a mesma natureza que a nossa, sendo esta natureza, na pessoa da Virgem Maria, totalmente deificada na sua ressurreição, totalmente glorificada na sua ressurreição, quando
seu divino filho, seu divino humano filho, a ressuscita, como já dito e testemunhado por São Dionísio o Areopagita. Então aqui fica claro as razões pelas quais é inconcebível para a ortodoxia, para a Igreja Ortodoxa, aceitar um dogma ilógico, deturpado e herético como o dogma da Imaculada Conceição. Este dogma é fruto de um erro, de um equívoco, de uma heresia anterior, que é a heresia do pecado original ocidental, que ensina que nós somos herdeiros e nascemos com pecado, maus, depravados e totalmente incapazes de Deus. E por conta disso, como consequência, teve que ensinar então que a Mãe de Deus teria que ser preservada deste pecado e desta culpa para que Cristo pudesse encarnar. Mas nós sabemos, seguindo a tradição e o ensinamento dos santos padres, dos santos apóstolos, que não nascemos com a natureza má, podre, depravada. Ninguém nasce com pecado, ninguém nasce manchado pelo pecado. Nós nascemos com a natureza mortal, com a natureza doente, assim como a Virgem Maria nasceu com esta natureza, doente, inclinada ao mal, tentada, porém ela nunca pecou, ela nunca deixou-se inclinar pelo pecado, pelas paixões. Ela foi impecável pelos seus méritos, pela sua luta, pela sua vontade em cumprir os mandamentos e sendo obediente a Deus. Na ortodoxia, verdadeiramente a Mãe de Deus é exaltada, venerada, conforme o ensino dos santos padres, sem deturpações e sem heresias, sem mácula. Ela que é toda santa, toda pura, bendita e imaculada, não por um nascimento e uma natureza fabricada com uma santidade artificial, mas pelos seus méritos, por ser cheia do Espírito Santo do início ao fim, e sendo plenificada na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Este dogma cria um grande problema, que é, como já dito, se ela tinha uma natureza diferente da nossa, a encarnação do Verbo torna-se sem sentido, pois aquilo que Cristo não assumiu, ele não remiu. Então, se ele assume uma natureza humana diferente da nossa, como ele pode nos remir e deificar a nossa natureza? Nossa natureza doente que foi curada, regenerada, deificada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, em ocasião da sua encarnação, que, sendo ele a vida e a fonte da vida, é a destruição da mortalidade. Então, finalizamos este podcast com isto, dizendo que, sim, o dogma da Imaculada Conceição, que tem já raízes heréticas, é uma grave heresia que diminui, rebaixa a própria Mãe de Deus, que anula o sentido da própria encarnação e que ataca, por consequência, a própria natureza humana de Cristo. Por isso, os genuínos
cristãos ortodoxos jamais aceitarão este dogma. Nós exaltamos e glorificamos a Mãe de Deus de forma reta e ortodoxa, sem mácula e sem invenções meramente humanas, produzidas a partir de erros humanos, de heresias. Nós a veneramos conforme a graça de Deus e o ensino genuíno, patrístico e cristalino dos santos padres, dos santos apóstolos, que vem do próprio Senhor Deus e Salvador, Jesus Cristo. Peçamos que a Mãe de Deus nos cubra com seu homofórium, ela que é mais santa que os santos anjos, ela que é a nova e eterna arca da aliança, a porta da salvação pela qual Deus entra, que ela nos proteja e nos salve e nos guie no cumprimento dos santos mandamentos de Deus.